Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que estejam bem. Eu sou o professor Márcio de Campos e essa é uma aula para o nono ano. Ok, vamos lá. Nono ano, vamos continuar então da onde nós paramos, na página 20 do nosso livro. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ordem bipolar. Você já ouviu falar da ordem bipolar? Sabe quais são as suas características? Alguém já ouviu falar? Não? Então vamos lá. A ordem bipolar, ela teve início após a Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, 1945, onde os países aliados, dividiram-se em virtude das diferenças dos seus sistemas políticos, sociais e econômicos. Criaram-se então dois polos de influência. Adquiriu nesse período, então, por causa dessas diferenças, um caráter bipolar, dois polos. De um lado, na parte ocidental do nosso planeta, o sistema capitalista comandado pelos Estados Unidos. Do outro lado, na parte oriental do nosso planeta, o sistema socialista comandado pela antiga União Soviética, a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Interessante que também nesse período histórico, o nosso planeta estava dividido mais ou menos desse jeito, conforme esse mapa que eu estou apresentando. Os países em verde, os países aliados do sistema capitalista, comandado pelos Estados Unidos. Os países em vermelho, conforme o mapa, os países do Oriente, aliados da União Soviética, que comandava então o sistema socialista. Outra característica interessante nesse período é que o mundo bipolarizado, dividido então em dois polos, começou a ter um crescente conflito ideológico, inclusive principalmente pelas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, aonde surgiu um fenômeno muito conhecido como corrida armamentista e corrida espacial. Você já ouviu falar da corrida armamentista? E a corrida espacial? Alguém já ouviu falar? Corrida armamentista e corrida espacial foi um período onde as duas superpotências começaram a investir progressivamente em arsenais militares, incluindo as armas nucleares. E isso era usado como forma de intimidação aos oponentes, aos adversários. E essa crescente militarização, podemos dizer assim, das duas superpotências, ela foi chamada de corrida armamentista. E a consequência foi a ameaça da eclosão de uma nova guerra mundial, se, claro, houvesse a utilização de armas nucleares, o que para nós e para o mundo da época seria catastrófico para a humanidade, porque se juntasse as armas nucleares americanas com as soviéticas, elas teriam capacidade na época, segundo alguns cientistas, de destruir o nosso planeta pelo menos 14 a 16 vezes. Esse era o potencial nuclear daquela época. Também teve outro fenômeno conhecido como a corrida espacial, que era uma disputa pela supremacia na exploração do espaço. E ela ficou conhecida com esse nome justamente pelo desenvolvimento de tecnologia espacial. Era uma busca entre as duas superpotências, os dois sistemas, para ver quem saía na frente na corrida espacial, quem desenvolvia o melhor satélite, o melhor foguete.
E essa disputa ela é considerada muito importante para a defesa territorial, é hoje também considerada muito importante, mas naquela época simbolizava a superioridade tecnológica e ideológica. E com a corrida espacial, o ser humano ele chegou à Lua. Sabia disso? Foram investidos milhões de dólares em pesquisas que geraram, claro, muitas novas tecnologias. E a vantagem foi, claro, avanços científicos nessa área. Outra característica desse período histórico é a Guerra Fria. Você já ouviu falar da Guerra Fria? Não? O que é a Guerra Fria? Por que tem esse nome? Você já parou para pensar? Você com certeza deve ter ouvido falar sobre a Guerra Fria. Será que tem esse nome porque foi uma guerra de bolinha de neve? Eu acho que não. Ou porque aconteceu em um lugar muito frio? O que você acha? Bom, a Guerra Fria foi um conflito político-ideológico. Lembra que eu falei que nesse período havia uma divisão, o mundo estava dividido em dois polos, com dois sistemas políticos diferentes, características diferentes. Só que a Guerra Fria tem esse nome porque não houve confronto direto pelas duas superpotências da época, Estados Unidos e União Soviética. A Guerra Fria foi um conflito dessas duas grandes potências emergentes, que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, entre Estados Unidos e União Soviética. Eles travaram uma busca pela superioridade mundial. E Guerra Fria, esse termo Guerra Fria, ele foi cunhado pelo assessor presidencial norte-americano Bernard Baruch em 1947. Na ocasião, o profissional se referiu à crescente rivalidade entre os países que nutriam ideais diferentes. Estados Unidos, União Soviética, eles não se enfrentaram com armas. Por isso também Guerra Fria foi um conflito político e ideológico, não teve confronto direto entre as potências. A Guerra Fria envolveu embates econômicos, diplomáticos, sociais, principalmente ideológicos. Foi o que dividiu o mundo em dois blocos. Por isso, a ordem bipolar. A Guerra Fria pode ser definida pela concorrência entre as grandes superpotências político-militares, pela construção do arsenal bélico, das armas mais tecnologicamente sofisticadas e com mais poder de destruição. Para a gente resumir, para você memorizar e gravar, aprender e não esquecer mais, a ordem bipolar foi período após a Segunda Guerra, em que os países se dividiram em virtude das suas diferenças. O mundo esteve dividido em dois polos. De um lado, os Estados Unidos comandando o capitalismo, do outro lado, a União Soviética comandando o socialismo. E o que foi a corrida armamentícia espacial? Foi uma disputa pela supremacia da militarização e na exploração do espaço com a tecnologia, da construção de satélites e foguetes naquela época. E a Guerra Fria, como você já sabe agora, entendeu que não foi por causa do frio e nem de bolinha de neve, ela tem esse nome porque foi um conflito político ideológico. Não houve embate, não houve conflito direto armamentista entre as duas superpotências. Ok? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Um abraço.